Então bora lá, nação, reagir aí a mais um corte do programa Troca de Passes, onde os comentaristas vão analisar a partida do Mengão, que perdeu para a Bolívia, mas foi classificado. E é isso que importa, nação, com a atuação péssima do juiz, atrapalhando aí o nosso Mengão, deixando de fazer expulsões, marcar pênalti e tudo mais. Então vamos reagir aqui, sem enrolação, mas antes deixa o like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Flamengo, Felipe, se vencer o Peñarol, nós teremos 3 brasileiros na semifinal, né? 3 dos 4, ou São Paulo ou Botafogo, ou o Galo ou o Fluminense, se o Flamengo ganhar do Peñarol. Eu acho que o Flamengo teve uma partida que foi roteirizada por todos nós. Todos imaginávamos, assim como o São Paulo, nós imaginávamos que faria valer a superioridade que tinha sobre o Nacional. O Flamengo iria sofrer mais devido à altitude, num jogo em que a gente relativiza muitas das análises, praticamente todas, além da altitude, que é um fator de muita influência no jogo. O gramado muito ruim, a bola tinha uma dificuldade absurda de rolar, né? Vários passes em que os jogadores tentavam botá-la no chão, ela ia pingando. Acho que o Flamengo fez um primeiro tempo muito consciente, de uma estratégia muito boa, que se baseou num time muito compacto, para não precisar coberturas longas, para não precisar correr atrás de uma perda de bola, para ter sempre jogadores próximos, evitando arranques, evitando contra-ataques do Nacional, evitando bolas longas. Foi um time que, dentro das suas linhas, jogou com jogadores bem fechadinhos e com as linhas muito próximas, com isso correndo, claro, alguns riscos, mas tentando minimizar o que o Bolívar, tem de melhor. Foi uma partida que, e aí começou a sofrer mais no segundo tempo, fisicamente. Tomou o gol, o Tite mexeu, colocou um zagueiro a mais, aumentou um pouquinho a linha que faltou um jogador para cobrir o Bruno Sávio chegando para fazer o gol de cabeça nas costas do Ayrton Lucas. Ele aumentou essa linha defensiva, colocou jogadores com mais fôlego e conseguiu a classificação. Mas o primeiro tempo do Flamengo acho que foi surpreendente, foi acima do que se esperava, porque o Bolívar, já de uns anos para cá, não vive só da altitude, vive de um futebol melhor do que jogava. E o Flamengo foi, na minha visão, superior ao Bolívar no primeiro tempo. É por aí. O Alex, no que se imaginava, em termos de estratégia, né, do Tite, como a nossa equipe que cobre o Flamengo para o GE havia antecipado, ele realmente escalou o Carlinhos, né? A gente pensava, talvez comece com o Carlinhos do banco, o Bruno Henrique, e a gente imaginava que ele pudesse ficar sem alternativa para a segunda etapa, né? Devido ao cansaço, ele começa com o Bruno Henrique. Qual jogador de velocidade, né, precisando de repente de um escape, como foi útil o Bruno Henrique a conseguir a expulsão no final do jogo, poderia ter feito gol, né? Ele ganhou do Anderson, né, o zagueiro do Bolívar, zagueiro brasileiro, inclusive do Bolívar, uma velocidade, um sprint impressionante para quem estava jogando na altitude, e acabou se confirmando dessa maneira com o Bruno entrando na segunda etapa. Foi como você imaginava? É claro que o Flamengo sofreu, né? O Rossi fez um grande jogo, talvez o melhor dele com a camisa do Flamengo. Foram 2 bolas na trave, um gol marcado apenas. Queria que você fizesse um resumo aí da parte tática do Tite, se ela funcionou bem, na sua opinião, Alex. Boa noite. Boa noite, Felipe, Losetti, prazer estar contigo. Primeira vez nossa aqui, né? Não sei se é a primeira vez. Né? Não sei não, o Losetti já esteve outras vezes aqui, não sei se contigo, mas... Não, eu tive com o Alexinha que faz tempo, né? É que eu e o Felipe, esse negócio de memória... Minha memória é terrível. O Mansur, quando toma posição, te fiz largar, é fominha, né? Mas é bom, porque ele informa muita gente. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Um beijo, você é um moço. Ele deve estar hoje, cara. Ele queria estar aqui, certeza. Mas as férias o chama. Né? Eu falei pra ele que se ele tá numa daquelas salinhas de monitoramento que ele tem na casa dele, com 8 monitores. Não, né? Nesse momento eu peguei imagens da câmera da casa dele lá, que a gente tem aqui. Ele está sentado de frente pro filho, mostrando uma análise tática do que foi o segundo tempo defensivo do jogo do Flamengo. Só que em casa ele pode fazer mais análise. O Dudu manja muito, hein? Já não precisa tanto Está sendo bem treinado, cara. E boa noite para todo mundo que está em casa. Felipe, eu acho que foi tudo dentro do normal. Porém, até acho que tecnicamente o Bolívar não fez seu melhor jogo. Mas o Flamengo, a gente não pode menosprezar e nem desvalorizar o que o Flamengo fez na altitude. Para mim, ele fez um baita jogo, né? A preparação do que eles fizeram, da maneira que eles foram para o jogo. Dá para perceber que tudo que eles sofreu dentro de algo que era normal e natural, mas enfrentaram a altitude com muita maturidade. Fisicamente, Luiz Araújo dando pique aqui atrás, o Gerson teve momento até de atravessar o campo de repente. A escolha pelo Carlinhos também faz sentido se a gente for olhar para o quê? Se você tem só o Bruno,
ele não é de retenção, ele é de velocidade e concordo contigo que a gente conversou ali assistindo o jogo sobre a estratégia mesmo, que daqui a pouco você sai perdendo e perde o jogo e você precisa mudar realmente, é mais difícil colocar um jogador às vezes mais pesado. E ele para reter essa bola, brigar numa bola aérea, seja ofensiva ou defensiva, que o Tite sempre coloca isso dentro das suas estratégias. Mas o Losetti colocou muito bem a parte posicional defensiva e as ações nos setores. Eu acho que foi muito louvável a gente falar que realmente e valorizar o que esses atletas hoje do Flamengo acabaram fazendo. E tudo que aconteceu de um lance outro é mais do que normal, né, de acontecer. Até a falha, de repente, do Ayrton Lucas, que eu acho que é um defeito que ele acaba tendo. Não só na altitude. Essa não só na altitude, essa é uma bola delicada. Essa marcação de se não olhar o cara, né? Mas eu acho que está tudo dentro do normal, então... O Botafogo saiu um gol assim, né? Um dos gols do Botafogo sai numa bola de segunda. Eu não lembro de falar outro jogo, mas acontece. Ali ele acaba sofrendo um pouco mais nesse sentido. Mas foi um baita jogo, enfrentaram. E isso dá corpo. Para todas as faltas de atletas que tem o Flamengo, eu acho que eles saem de lá hoje legal, realmente merecendo todos os elogios. E para ser honesto com o Ayrton Lucas, em geral, porque cada vez mais os times atacam com 5 jogadores, quando você pega uma linha se defendendo com 4, a chance de um jogador fechar por trás do lateral, ela é muito grande. E ali se o Flamengo a gente pensar naquele momento, né, se olhar a imagem aberta, depois a gente vai mostrar os melhores momentos para vocês. Na teoria, o Luiz Araújo, quem estava defendendo por aquele lado, né, junto com o Ayrton Lucas, o Luiz Araújo ele está fechando um jogador que estava vindo na meia-lua da grande área, né? Então o espaço lá ficou muito aberto, muito sozinho, né? E como o Ayrton, depois. Isso, como o Ayrton estava mais por dentro aqui, o Bruno Sávio ficou completamente sozinho para finalizar. E que é um outro sintoma de que o elenco ficou curto, com todas as lesões que o Flamengo tem e teve para esse jogo, né? Os problemas não eram poucos. Um jogo na altitude, 3.600 metros, de muito desgaste, que exige demais da parte física dos jogadores. O Tite fez 3 substituições. Ele não fez as 5 que tinha direito, o que é raro em jogos assim, né? Normalmente, quando os times de fora vão enfrentar os times bolivianos lá em La Paz, se faz 5 substituições para renovar o gás, né? Para entrar alguém com o tanque cheio. E hoje, olha as opções, né? Tudo bem que entraram Everton Araújo, o Davi Luiz e o Bruno Henrique. Foram as 3... Dois já experientes, né? Isso, 3 substituições que foram feitas. Aí o banco tinha o Cunha e o Lucas Furtado, que eram goleiros, né? Lucian, desculpa a minha ignorância, eu não conheço o Lucian, né? Lateral direito. Carbone, Cleiton, outro zagueiro da base. Fabiano, volante. O Igor Jesus, esse já participou de vários jogos. O Vitor Hugo e o Lohan, que também são jovens. Vejam como faltaram peças para que ele tivesse talvez confiança para colocar jogadores numa situação tão adversa como essa. E o time estava de certa forma encaixado, né? Assim, o Flamengo não ofereceu em nenhum momento... Mais no primeiro tempo do que no segundo, né? Mas aí entra a questão física. Claro, né? também. Mas sem dúvida nenhuma. Mas por isso se justificava, talvez, se ele tivesse com o banco sem dúvida ele ter usado. Preenchido, sem dúvida. A troca de jogadores para renovar a questão física. Se ele tivesse física, o Alan, se ele tivesse o Arrascaeta, se ele tivesse o Gabriel, se ele tivesse o Pedro, muitos desses jogadores estariam no banco que começaram, entrariam. Se ele tivesse o Everton Cebolinha, se ele já tivesse o Michael, né? Então tem uma série de nomes, mas o Flamengo se comportou muito bem e tentou fazer esse blocão de 10 jogadores. Sabe o que me impressionou? Muitas vezes assistindo o jogo, a tomada de câmera focava os 10 jogadores de linha do Flamengo. Tamanha compactação e esses 10 jogadores foram alternando a altura do bloco de marcação. Chegaram até a pressionar a saída de bola do Bolívar, porque o Bolívar não é um time que aposta em bola longa. Esse Bolívar tenta jogar, o goleiro tenta sair jogando com o lateral, com o zagueiro, construir. E quando você tem uma bola longa, os atacantes não são velozes. O Bruno Sávio não é um velocista, o Fábio Gomes, que jogou pela esquerda, muito menos, é um centroavante. O Oviedo, centroavante, também não é um cara de ganhar muitas bolas longas. Então o Flamengo controlou bem enquanto aguentou. Quando começou a fisicamente ficar mais frágil, foi se desgrudando. O Luiz Araújo ficou muito mais perto do Ayrton Lucas do que o Gerson. O Gerson ficou mais à frente, mais perto dos dois centralizados, Carlinhos e o que é o normal, porque quando você joga na linha da frente, vai cansando, você já não vai lá, porque você sabe que os caras vão ter que passar por aqui, ainda mais depois que tomou o gol. Isso aí era esperado, nos últimos 15 minutos ali, você sofrer bem mais. E ele não trocou porque justamente ele estava vendo ainda a produção daquilo. Você vê que ele tira o Gerson num ponto, que o Gerson realmente acabou o gás e correu pra caramba. Se for ver no jogo todo, o Flamengo teve mais chance clara de fazer o gol do que o próprio Bolívar.
Teve uma com o Gerson no primeiro tempo, né? Que ele demora para finalizar, ele fica de frente para o goleiro, né? Aí titubeou ali, o zagueiro chegou, ele até caiu pedindo um pênalti, que absolutamente não aconteceu. Depois tem a chance do Ayrton Lucas, ele criou, né? Ele podia acertar o gol, pelo menos. Parecia que ele estava na altitude, né? Impressionante. Porque ele deu um tapa, saiu, chegou na frente e acabou errando a finalização. Então o Flamengo teve as suas oportunidades, elas não costumam ser muitas quando se joga na altitude. O Flamengo teve as suas chances. E logo depois saiu o gol do Bruno Sávio. Exatamente. Pouquíssimo tempo depois que o Ayrton Lucas perdeu esse gol, o Bruno Sávio já tinha colocado uma bola na trave. Isso. Né? Foi o jogador mais perigoso. Foi. O jogador tecnicamente é o mais refinado do time, né? O Ramiro Vaca chutando de fora da área, aliás, a família Vaca, né? Porque o Henry Vaca, depois que entrou, acertou o travessão. Acertou o travessão com uma bela defesa do Rossi, Rossi, né? exato. O Rossi espalma para ela pegar no travessão. Exatamente, né? Então, mas tirando os chutes de fora da área, o jogador que mais conseguia construir alguma coisa sofisticada era o Bruno Sávio. Então, acho que assim, o Flamengo, todo mundo esperava que ia sofrer. Ninguém imaginou uma noite fácil para o Flamengo. O gol do Léo Pereira foi muito importante no final do jogo no Maracanã. A gente comentava, né? Eu e o Alex, a gente estava assistindo o jogo juntos aqui, Losetti, não tivemos o privilégio de tê-lo na nossa companhia naquela noite. A gente comentava, é o gol da classificação. Porque o Flamengo vai sofrer lá. É muito difícil não tomar gol. É muito difícil. Pegar o histórico de quem jogou em La Paz e não tomou um gol. E com os desfalques era muito difícil fazer. Nossa, é muito difícil. Né? E realmente acabou se conformando, né? A importância daquele gol do Léo Pereira. Agora, o importante para o torcedor do Flamengo é pensar o seguinte: acabou esse inferno que é jogar na altitude, né? Agora joga contra um Peñarol, que apesar de toda a tradição do Peñarol, né, um time histórico do nosso continente, campeão da Libertadores diversas vezes, tem uma camisa pesadíssima, a torcida do Peñarol, de todos os lugares que eu fui na América do Sul assistir jogo, a do Peñarol é uma das mais legais de se ver dentro do estádio, é um barulho ensurdecedor, uma festa impressionante. A minha esposa também é torcedora do Flamengo. Tá aí o Tite e o Rossi falando depois dessa... Quase falei vitória do Flamengo, não perdeu, mas classificou, que é o mais importante de tudo, a classificação à próxima fase. Vamos àquela famosa pergunta, é hora de virar a chavinha? A tempestade já passou, né? Porque teve aquele jogo de volta contra o Palmeiras, uma classificação, mas num jogo onde o Palmeiras dominou e tal, teve a goleada para o Botafogo. O momento que a gente tem que ponderar de muitos desfalques, de muita dificuldade física, de pressão, claro, mas acabou a tempestade, passou, agora vamos olhar. Agora o Flamengo vai voltar a lidar com a sua realidade. Pelo contrário. A gente pode discutir qual é essa realidade. Tá. E qual é essa realidade? Abaixo do potencial do elenco, o elenco definhando fisicamente, um time que pode se recuperar, um treinador que precisa fazer escolhas. Eu acho que o grande problema do Flamengo, o Flamengo demorou demais para fazer as escolhas de torneios, em quais momentos poupar, acho que devia ter poupado antes. Eu me lembro de uma entrevista do Tite, e aí tem a ver com a diretoria. O treinador tem que obedecer a ordem de quem manda. Na final do estadual, depois o Tite falando, o estadual era prioridade. Aí entra muito no que o Calçade sempre diz, aqui nós temos campeonatos entre os estaduais. Os estaduais são os mais fortes politicamente do país, porque são eles que mantêm o presidente da CBF eleito, o presidente da CBF contrapor os seus eleitores, ele vai ter problema, porque o voto peso 3, ou seja, as federações estaduais têm mais votos que os clubes de primeira e segunda divisão do futebol brasileiro na hora da definição. E o Tite seguiu aquilo que foi uma orientação da diretoria. Sim. E o elenco está pagando o preço. Quando o Tite deu entrevistas mais fortes, né, mais diretas, ele criticou muito o calendário. Só que ele não pode criticar o seu patrão. Ele não pode chegar ali e falar, olha, meu patrão mandou priorizar o estadual e eu sei que a Libertadores é muito mais importante. Eu sei que o Brasileiro é muito mais importante. Eu sei que até a Copa do Brasil, que deveria ser o terceiro torneio que paga muito, é muito mais importante. E o elenco está pagando o preço, como técnico. Como resolver isso? Essa é a grande questão que fica posta agora. Críticas de técnico e jogador a calendário, elas vão sempre ficar no vento. Essa é a realidade. A gente tem o problema de ter muito tempo nisso aqui, né? E o professor Calçade tá calejado também, não sei se fala isso. É que a gente já sabe que o técnico ir falar do calendário, o jogador ir falar do calendário, isso aí na hora que bate no patrão, que é quem assina o contrato da televisão, que é quem sabe quanto o time vai faturar em cada competição, isso aí bate e volta e ao técnico cabe lidar com essa situação.
tentar administrar da melhor maneira possível. Então, houve alguns momentos da temporada em que o Flamengo nem tinha para onde correr em termos de preservar jogadores ou de rodar o elenco, né? Copa América é um exemplo muito claro. E o Flamengo sobreviveu muito bem à Copa América. Sim. Melhor que a encomenda, Sim, vamos dizer. Mas era esperado que em algum momento batesse ali numa oscilação. Acho que nem todos os problemas do Flamengo são de ordem física. A gente já falou aqui, e eu entendo quando o Rossi fala, existe o outro time também, claro, mas você tem que corrigir os seus problemas. E acho que muito da coletiva do Tite, Léo, tem a ver com isso. O Tite ele vem de 2 coletivas em que ele se incomoda claramente com questionamentos. Hoje ele falou da dificuldade em casa com a esposa, do Wesley, da formação no Ninho. Hoje ele fala do que é o maravilhoso futebol boliviano praticado na figura do Clube Bolívar, sabe? Ele fala, enaltece seus jogadores. E ele passa um pouco distante de coisas que a gente pode conversar. O Vitor falava aqui de posicionamento de Gerson, o Jean pontuava muito bem que talvez uma finalização, sabe, mais caprichada, sabe, virasse o desenho do jogo. E não tem muito tempo, não. Agora o Flamengo, eu comentei aqui, abri até falando que o Flamengo tinha 90... Mas continua sendo candidato em todos os torneios, né? Sim, ele está em 3 torneios. Sim. Como a gente vai debater agora. Eu falava que o Tite, a gente precisava pausar talvez por 90 minutos, que o importante era classificar. Classificou e ponto. Talvez no meio desses 90 minutos tenha questionamentos. E você tem agora 3 meses de semana que não vai ter muito tempo para você fugir do debate da bola. Você tem um jogo de ida contra o Bahia, um jogo de volta contra o Bahia, daqui a 3 semanas um jogo de ida contra o Penharol em casa. Todos os jogos mais difíceis, todos os adversários mais difíceis do que o Bolívar. Bragantino, isso é fato. Todo mundo é mais difícil que o Bolívar. Corinthians e Vasco. Então, assim, não tem muito essa de que agora os reforços chegaram, a gente vai respirar, a gente classificou. Então, vai respirar como? O Flamengo desembarca às 6 da manhã e treina às 5 da tarde para jogar domingo 8 da noite. Isso para segunda-feira vai recuperar, terça vai recuperar, quarta já joga contra o Bahia. Vai poder respirar contra o Bahia? Ida de Copa do Brasil, agora, né, Pedro? Não tem muito isso de que agora é respiro. Pro padrão. Só que esse é o padrão. É o padrão do futebol brasileiro, é o padrão de praticamente todo mundo o tempo todo. Então, eu acho que assim, a relativização que eu falei que era justa e que aconteceu no jogo de hoje... evidentemente vai deixar de acontecer no domingo às 8 da noite contra o Bragantino. Tem outras relativizações possíveis, a do calendário, e ela é justa, é sempre justa e é aplicada a todos os clubes. Como você ter jogado na quinta-feira à noite em La Paz e você não tem como cobrar esse time na ponta dos cascos domingo. Então, não tem. O elenco que está esfacelado e está esfacelado, basta você olhar. Agora, isso é impressionante também, né? Porque eu falava, me lembro que falei, cara, por mais que a gente fale dos desfalques e tal, tenho certeza, falei na segunda-feira, tenho certeza que na hora que a gente olhar os 11 da escalação do Tite, o que aconteceu. A gente vai ver um baita time. E era um baita time. Talvez se você tivesse o Bruno Henrique no lugar do Carlinhos, mais ainda. Claro. Eu entendo, aliás, sobre isso, até eu entendo a opção do Tite por deixar o Bruno no banco. Talvez pudesse, a única ressalva que eu faço é que fisicamente talvez ele pudesse ter começado já voltar para o intervalo com uma opção como o Bruno Henrique, até pela velocidade, para os contra-ataques que certamente para os quais o Flamengo teria espaço. Mas enfim, fechando, de qualquer forma, é impressionante você ver o nível de desfalques que o Flamengo tem, a quantidade e a qualidade dos jogadores que estão fora, porque eles são vários e são muito bons, e aí você olhar para a escalação que o Flamengo colocou em campo hoje ali, de 1 a 11. É impressionante. Então, eu acho que assim, por mais que se fale disso, eu acho que todas as outras relativizações possíveis e até justas que se faça ao Flamengo daqui para frente, elas vão ser menores do que o fato de jogar na altitude, de jogar, né, nas condições que o Flamengo jogou hoje. Porque realmente, cara, jogar hoje onde o Flamengo jogou muda completamente, muda tudo, né? É dor de cabeça, é bola mais rápida, é dificuldade de correr, etc. Então, muda tudo. Só que eu acho que assim, por mais que você tenha várias coisas ainda para atrapalhar a vida do Flamengo, precisa virar a chavinha não do campeonato. Eu acho que assim, o Flamengo precisa voltar a jogar um futebol que até já mostrou em alguns momentos da temporada, mas que não vinha mostrando. Fora da altitude também. Mas dá com os desfalques que vão permanecer? Eu acho que esse cara... Tudo bem, agora a gente pode discutir se esse time que jogou hoje, em que estado, em que condições ele vai estar no domingo às 8 da noite. Porque eu acho, até você falou o time, vamos lembrar aqui. Esse time tem condições de fazer uma partida enorme. Rossi, Varela, Ayrton Lucas, no miolo de zaga ali você tem o Fabrício Bruno com o Léo Pereira, Léo Ortiz à frente, Pulgar, Gerson, De La Cruz...
Cara, Bruno Henrique, se quiser. Você tem o Luiz Araújo. Inclusive o Léo Ortiz, né? Eu acho até que, enfim, ele tá, cara, daqui a pouco não vai ter como deixá-lo fora do... ali da volância. Eu acho que é óbvio que você tem a lacuna de centroavante. É bom, hoje. cara. Você tem a lacuna de centroavante. O Bragantino jogou terça-feira, vale lembrar isso. Me parece claro que uma hora de casa. Que o Carlinhos é um jogador que se destacou no começo do ano, no estadual, mas ele está abaixo do que esse elenco pede. Bem abaixo. Está bem abaixo. Então, no momento em que você não está contando com seus dois principais atacantes, será que é o ideal tê-lo como titular? Eu acho que essa que é a principal discussão. Acho que aí já tem, o próximo jogo já tem que ser o Bruno Henrique. Pelo menos 3 jogos, né? Porque você tem Bragantino, Bahia e Corinthians antes da pausa da data FIFA. E há quem acredite que o Pedro possa voltar depois da data FIFA. O Dorival até queria saber qual era a situação dele para convocar. Aí precisa ver quando eu vou marcar o jogo com o Inter, né? Exato. É que não é exatamente para agora. Você já teria. Para outra... O que o Léo fala é isso. Eu acho que no primeiro momento você precisa entender. O Léo Ortiz é um caso muito particular para mim, porque ele vai pedir passagem. Você vai desfigurar o que vinha dando no seu meio, você vai colocar ele numa posição que não necessariamente é que ele vem jogando melhor, porque ele vem jogando muito como esse homem de proteção. À frente, um volante. Quando ele recua um pouco no jogo contra o Botafogo, não era exatamente o que se pedia. Hoje ele joga muito bem como volante. Porque ele é o cara que protege por ali e faz tentar esticar uma bola. As bolas que o Flamengo teve, que a gente cita aqui de lance perdido, é bola que quase sempre passa pelo Léo. O Léo com a bola no pé ele tem muita qualidade. Então não sei qual vai ser a matemática, a engenharia do Tite. Acaba que o calendário até ajuda muita gente, porque tem sempre alguém sobrando, por cartão, ou por fadiga, ou por convocação, ou por qualquer coisa, então chega por ali. Agora, eu acho que hoje, o único respiro que teve hoje é de desembarcar amanhã e já saber, o Jean que falou, né? Você já volta para aquele ciclo todo de cobrança, independentemente do desgaste. O Birner lembra aqui, né? O Red Bull joga terça-feira. Jogou terça-feira. Jogou terça-feira, 2 dias a mais de descanso. 2 dias, quase 3, porque a viagem para La Paz é uma coisa. Você vai para Santa Cruz da Serra, dorme, sobe a serra, voozinho curto ali para o aeroporto de La Paz no dia. Domingo, 8 horas da noite, a bola rolou, todo mundo quer o Flamengo jogando mais. A torcida não como um todo queria ver o Flamengo jogando mais até hoje. Sim. Era difícil, a bola era do Bolívar, mas dava para ser um pouquinho mais. Você percebe as redes sociais bem divididas, né? No sentido de vamos curtir, gente, passou. Eu acho que essa é a questão, porque eu acho que o Flamengo tem que priorizar a Libertadores, recuperar a maior parte de jogadores que puder para o mata-mata de Libertadores. Sim. Vai ter que abrir mão de alguma coisa. Devia ser a Copa do Brasil, mas eu não sei qual é. O que você faz daqui a uma semana? Porque a sua corda estava no pescoço agora. Domingo você tem um cansado. O que você faz daqui a uma semana? Você abre mão? Porque eu sei qual é a sua teoria, que a Copa do Brasil é o menos importante dos 3. Eu concordo. Agora tem uma realidade fisiológica. O Flamengo vai desembarcar, como disse o Pedro, amanhã. Sim, 6 da manhã. Jogou na altitude de La Paz na quinta-feira. E tem um jogo domingo à noite. Não adianta você colocar vários desses jogadores em campo e colocá-los de novo no jogo da Copa do Brasil, no meio de semana, contra um time que fisicamente vai estar muito mais inteiro, que é o time do Bahia. Hoje, não entraram em campo Lucas Furtado, Matheus Cunha, Carbone, Cleiton, Lucian, Lohan, Igor Jesus, Vitor Hugo e Fabiano. Alguns precisam de crachá. O que faz o técnico? Infelizmente, nessa hora, pelo menos nessa rodada, ele abre mão um pouco do brasileiro. Não quer dizer que ele não possa conseguir o resultado com esse time do Braga, com esses jogadores. Mas, Birner, para mim não é a competição, para mim é o desgaste desse jogo. Se o próximo jogo fosse da Copa do Brasil, seria a mesma coisa para mim. Que o desgaste já vinha acontecendo. Então é isso, galera. Se você gostou desse corte do vídeo, vai deixando aquele like. E apenas para reforçar, o Mengão agora tem muitos desafios à frente, lidar com desfalques, jogadores que estão lesionados, mas também temos reforços aí que o Flamengo está contratando, como o Michael e outros jogadores que estão na mira do Flamengo. Então, agora é descansar e focar nos próximos desafios à frente, galera. Muito obrigado por sua visualização, por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa aquele like, se inscreve no canal e diga da onde você é aí, que a gente vai deixar os salves no final. Por exemplo, um salve aqui para Carlos Cícero de Imperatriz Maranhão, Cícero Carvalho, desculpa. Um salve também para Bianca Bittencourt de Ananás Tocantins. Então, continuem falando aí de onde vocês estão assistindo, de qualquer lugar do Brasil, que a gente vai deixar aquele salve para vocês, galera.
Tamo junto e até a próxima.